bem-vindos ao programa Diálogo à Tarde na televisão santomense. Estamos a aproximar a data da realização da 14ª Cimeira do Chefe de Estado e do Governo da CPLP, Comunidade de Países de Língua Portuguesa, agendada para 27 de agosto corrente na cidade de São Tomé. A Cimeira, que tem como lema central Juventude e Sustentabilidade, é um momento ímpar para que a nação inteira se una em torno das grandes causas da CPLP. Sendo uma organização constituída por mais de 200 milhões de pessoas que compõem os novos Estados-membros da comunidade, a CPLP é uma organização que tem vindo a afirmar-se cada vez mais no contexto internacional. Para além dos 9 países que integram esta organização, alguns países têm manifestado interesse em obter o estatuto de observador associado da organização. Em São Tomé e Príncipe, os jovens têm um desafio em erguer, durante este período, a imagem do país na abordagem global dos assuntos juvenis e da sustentabilidade, que são transversais, tocando em questões ambientais, da biodiversidade, ecossistema, economias alternativas como digital, azul e verde. Para falar sobre este tema, tenho hoje como convidados Calixto Nascimento, diretor do Instituto Nacional da Juventude, e Edneusa Joaquim, presidente do Conselho Nacional da Juventude. Os telespectadores poderão participar do programa ligando para os números 9858825, repito, 9858825, ou para o número 9074862. Estes dois números vão aparecer aqui aí nos vossos ecrãs e depois poderão anotá-los, ligar e colocar perguntas aos nossos convidados, nomeadamente Calixto Nascimento, diretor do Instituto Nacional da Juventude, e Edneusa Joaquim, presidente do Conselho Nacional da Juventude, sobre o tema central da Cimeira, Juventude e Sustentabilidade. Cumprimento os dois, bem-vindos a este programa. Boa tarde, Nascimento, boa tarde a todos os telespectadores lá em casa. Primeiramente, gostaria de agradecer pelo convite e a oportunidade de poder vir cá falar sobre o tema da Cimeira dos Chefes do Estado e do Governo. Boa tarde, caro jornalista Maximínio, e boa tarde a todos os telespectadores da TVS, em especial a Juventude santomense. Para mim, é uma vez mais uma honra estar aqui na casa de todos os santomenses, a TVS. O tema desta Cimeira, Juventude e Sustentabilidade, aliás, não é por acaso que o nosso país escolheu esse tema. Hoje, muito se tem falado da questão da juventude, aliás, tem-se vindo a refletir sobre o papel da juventude atual e também no futuro, e a questão da sustentabilidade, que é transversal, que não tem apenas a ver com a questão do ambiente, da biodiversidade, tem a ver com muitas outras questões. Mesmo a juventude também está associada à questão da família, a questão do emprego, etc., e etc., que se pode falar do gozo. De que forma é que as vossas instituições estão a preparar-se para este grande tema, esta cimeira? Sim. As nossas instituições, falando principalmente do CNJ, nós estamos a trabalhar numa das subcomissões organizadoras da Cimeira,
juntamente com o Instituto, com o Ministério da Juventude e também outras ONGs, nós estamos a desempenhar algumas atividades que vão de encontro com a Cimeira e pensamos também em desenvolver essas atividades além da Cimeira. Estamos a falar da limpeza que nós estamos a fazer na cidade. Todos os sábados nós estamos a nos encontrar para fazermos a limpeza, recolhas de materiais inorgânicos, para dar uma visibilidade à nossa praça. Também trabalharemos juntamente com o Ministério na questão da Avenida da CPLP, no festival que também vai se realizar no dia 27. E também temos, que vai de encontro com a mesma Cimeira, o retiro que foi organizado pelo Instituto da Juventude, que vai realizar-se esse final de semana. Exato. Vocês têm estado a mobilizar a juventude citadina, se quisermos periurbana e também do meio rural, têm estado para que a questão não se cinja apenas na juventude citadina. Esses jovens que vivem no meio rural também tenham conhecimento deste grande evento que vai ter lugar no país. Bom, mas mais uma vez obrigado. Bom, relativamente à primeira questão, como disse o Sr. Máximo disse muito bem, a juventude e sustentabilidade. A sustentabilidade é um tema vasto e que comporta várias áreas. E nós, claro, a sustentabilidade, na sua definição, nós teríamos que satisfazer as necessidades do presente sem comprometer as necessidades futuras. Quando nós temos um tema que é juventude e sustentabilidade da Cimeira do Chefe de Estado, quer dizer que logo na criação pensaram na juventude, colocaram a juventude no centro das atenções, colocaram a juventude como na primeira pessoa, e nós, como uma instituição que tem a responsabilidade de executar as políticas para a juventude, nós temos estado, através deste objetivo, fazer a nossa parte. Por exemplo, nós temos estado a trabalhar nessa questão da sustentabilidade, mas na vertente como fazer com que o jovem possa sentir parte do processo da sustentabilidade. Nós sabemos que a relação entre a juventude e a sustentabilidade é primordial para a edificação de um futuro mais equilibrado e próspero. E a juventude desempenha um papel de extrema importância na promoção da sustentabilidade. E nós temos estado a trabalhar de ações concretas para que, de facto, todos os jovens possam fazer parte deste processo. Porque, dando resposta à sua segunda questão, como nós estamos a trabalhar para envolver, de facto, os jovens do meio rural, e é muito simples. Nós temos, por exemplo, e a senhora Presidente do CNJ mencionou há pouco tempo, nós estamos no processo para a organização do retiro. O primeiro retiro juvenil 2023, o tema é competências ecológicas para os jovens rumo ao mundo sustentável. Será realizado na Escola Campo, em Diogo Vaz. Só esta realização tem como principal objetivo dar uma atenção, mas muito elevada, aos jovens do meio rural. Nós estamos a descentralizar as atividades do seio da juventude. O ato central deste ano, no dia 12 de agosto, que se comemora o Dia Internacional da Juventude, será em Diogo Vaz. E nós, jovens virão de Porto Alegre, jovens virão de toda a parte do país para a nossa atividade. Incluindo a região autónoma do Príncipe. Incluindo a região autónoma do Príncipe. Nós temos 8 jovens que chegarão esta tarde de barco e mais 2 que chegarão na sexta-feira para o retiro. Nós teremos num total de 15 jovens da região autónoma do Príncipe. E por quanto tempo vai decorrer este retiro? Por quanto tempo vai decorrer este retiro? 11, 12 e 13 de agosto, este fim de semana. E nós temos estado a trabalhar para proporcionar o melhor para a juventude santomense. Nós temos
Nesse processo que é a questão da cimeira do chefe de Estado e da CPLP, a juventude e sustentabilidade, como é que nós estamos a trabalhar, como é que nós podemos trabalhar? É isso que eu gostaria de tocar, e o Instituto, nós temos estado aí à busca de parcerias que é para concretizar os nossos objetivos, que é como é levar ao entendimento e ao conhecimento dos jovens como é que nós podemos fazer e o que fazer para, de facto, atingir a sustentabilidade. Como é que um jovem pode contribuir para este processo? E a senhora Presidente mencionou aqui do processo que é a campanha O Novo Rosto, que foi lançado pela senhora Ministra da Juventude, que é dar um novo rosto à nossa capital através da campanha de limpeza. E nós temos estado a fazer esse trabalho. O processo aqui é incluir os jovens, porque não basta, e nós vimos isto, nós limpamos numa primeira semana e na semana seguinte aquilo estava todo sujo. E estamos a fazer uma limpeza seletiva, como disse a Presidente, uma seletiva dos resíduos, e o nosso foco é justamente este. E perguntaram-me há pouco tempo, numa entrevista na Rádio Nacional, se isso é só para cimeira, depois sim. A sustentabilidade é justamente isso, é nós garantirmos a continuidade das ações. E, claro, nós queremos, é um desejo e é uma vontade, e isso nós queremos materializar esta vontade da senhora Ministra, que é, mesmo após a cimeira, nós sensibilizarmos os jovens para a necessidade de cada um dar o seu contributo neste processo. Exato. Fez referência que, tendo em conta o tema global central, neste caso da cimeira, pretende-se satisfazer as necessidades atuais da juventude, sem comprometer as necessidades futuras, nomeadamente não só a juventude, para os seres humanos, do espaço lusófono e dos outros seres vivos deste bloco linguístico. Então, esta ação, e acabou por referir, de que forma é que vocês estão a levar essa consciencialização dos jovens? Portanto, que não se esgota apenas na campanha de limpeza, que não se esgota na cidade limpa, que seja uma ação perene, digamos assim. Então, de que forma é que vocês estão a pensar em, portanto, desencadear isto? Sim. A campanha de limpeza é uma ação que está também enquadrada neste processo. E nós hoje sabemos e temos a plena noção do número de jovens que usam as redes sociais como... existe um mundo nas redes sociais, então nós temos estado a procurar usar da melhor forma possível, que é para nós passarmos as nossas mensagens. Nós, a nível do Instituto, nós estamos a trabalhar neste processo. Hoje, nós temos vários meios que é para nós chegarmos aos jovens. E através da sensibilização, mas vamos sensibilizar de várias formas. Mas têm estado a saber utilizar estas plataformas existentes para chegar aos jovens? Com certeza. Nós, no início do ano, nós já, em fevereiro, nós tivemos uma ação ali de formação através para o uso correto das redes sociais. Esse é um ponto, é uma formação que nós tivemos. Nós vamos continuar a ter este processo. Nós temos, por exemplo, um programa que é o podcast, que nós fazemos constantemente, que nós sabemos que muitos jovens hoje usam o TikTok, muitos jovens usam o Facebook, o Instagram. Então, nós estamos a usar essas ferramentas para fazer chegar a mensagem. Nós temos também as rádios distritais, as rádios... E de que forma? Têm tido feedback dessas mensagens? Com certeza, nós, no âmbito das atividades que nós temos estado a preparar, sim. Como eu disse, o processo de sensibilização, o processo da educação moral e cívica é um projeto que nós temos, mas que ainda não começou a ser implementado. Nós estamos a organizar a casa e será implementado e levado a cabo através dos meios de comunicação que nós temos à nossa disposição. Como fiz menção, no domingo passado, nós pela primeira vez tivemos a emissão, através da Rádio Regional, um programa todos os domingos do Instituto da Juventude, às 11 às 12 horas. Onde nós vamos procurar usar, através deste meio de comunicação, a Rádio Regional, a Rádio Regional do Príncipe, sim, para passar a mensagem. Nós já temos na Rádio Nacional
nas próximas semanas, nós vamos ter na Rádio Lobata, Rádio Tlachá em Lembá e Rádio Yugo em Porto Alegre. Então, vamos tentar usar todos esses meios de comunicação para nós comunicarmos com os jovens. É preciso nós trabalharmos esta parte que é comunicar e como comunicar. E então, todo este processo, todas estas ações enquadram, claro, no nosso mecanismo, na nossa metodologia de chegar a todos os jovens possível. De que forma é que o Conselho Nacional da Juventude tem estado a capitalizar as potencialidades existentes através de diversas associações juvenis que integram esta organização? Sim, bom, o Conselho Nacional da Juventude, nós fizemos uma Assembleia Geral no mês de abril, fomos eleitos recentemente e primeiramente nós estamos a organizar a casa e não tem sido fácil porque grande parte das associações que fazem parte do CNJ estão inativas. Então nós estamos a trabalhar com essas associações. Para reativá-las. Sim. Nós temos em mente o projeto Revitalizar para Mudar Fase 2, que pretendemos dar início na próxima semana, que tem como objetivo nós, ao escutarmos as associações, sabermos até que ponto elas andam, depois para fazermos um relatório e vermos como podemos ajudar essas mesmas associações ou ajudar jovens de outras comunidades que não têm associações a criarem associações. Porque se nós formos ver, grande parte da juventude santomense está frustrada, muitos querem abandonar o país porque já não têm esperança. Alternativas aqui. Então, nós queremos, primeiramente, com esse projeto, avaliar o terreno, saber como é que as coisas estão. Depois, posteriormente, ajudar essas associações a ficarem mais ativas. Estamos à procura de parceiros, que é para desempenharmos outros projetos que nós temos. E também estamos a utilizar as redes sociais para tentar levar algumas mensagens daquilo que nós já fizemos, do que pretendemos fazer também para as associações. E, juntamente com o Instituto da Juventude, que também é um dos nossos parceiros, no retiro que vai se realizar esse final de semana, nós vamos aproveitar para ter em contato com algumas associações, porque um dos critérios para os jovens que foram selecionados para participarem do retiro é que eles tinham que fazer parte de alguma associação. Então, quer dizer que dos jovens que vão lá estar presentes, eles fazem parte de uma associação e vai ser para nós também uma oportunidade de estarmos mais juntos dos jovens de diversas comunidades, porque vão vir jovens de todos os distritos e fazem parte de associações diferentes. Vamos aproveitar para trocas de experiências e para falarmos trocas de experiências e falarmos o que temos em plano, como nosso plano de atividade para associações de São Tomé e Príncipe. Exato. Bem, eu recordo que os telespectadores poderão participar deste programa ligado para os números 985-8825 ou 907-4862. Repito, 985-58-825, 907-4862, colocando perguntas aos nossos convidados, nomeadamente Calixto Nascimento, diretor do Instituto Nacional da Juventude, e Edneuza Joaquim, presidente do Conselho Nacional da Juventude. Estamos a falar do primeiro retiro juvenil deste ano, que vai ter lugar. Bem, parece-me que já temos alguém em linha. Muito boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, Maximino Carlos. Boa tarde. Calixto Nascimento. Boa tarde, Edneuza. Olha, antes de mais gostaríamos de saber o seu nome, não é? Cristiano Dondo. Cristiano Dondo. A reverência, não é? Cristiano Dondo, como é que vão as coisas? Como é que vão as coisas? Vão indo, razoável. Ok, somos todos ouvidos. Ok.
A minha pergunta, se calhar, é direcionada. Bom, temos a sorte de ter como convidados o antigo presidente da CNJ e atual presidente da CNJ. Mas a minha questão é direcionada sobretudo aos dois, né, se conseguirem clarificar um pouco. O tema da cimeira da CPLP é a juventude e a sustentabilidade. Bem, é um tema bastante pertinente, mas a minha pergunta, curiosamente, é saber se a juventude teria sido auscultada. Sabemos que os problemas da juventude devem ser, de uma certa forma, escutar a juventude antes de decidir. Muitas das vezes os nossos responsáveis, os nossos dirigentes, quando vezes podem trabalhar dentro do escritório sem escutar a juventude. Eu gostaria de saber, se calhar, o atual diretor do gabinete do Instituto da Juventude e a presidente da CNJ, se foram ou não escutadas, ou as associações juvenis, se foram escutadas para levar, se calhar, a mensagem, as preocupações, aquilo que é a vontade da juventude, não somente da juventude santomense, mas da juventude da CPLP para este fórum. Esta é a minha curiosidade inicial, se calhar ao longo do programa, que apareceram mais de acordo à satisfação ou não da resposta, eu poderei voltar a entrar em contato, caso seja necessário. Cristiano Dondo, muito obrigado por esta sua pergunta. Acho que entenderam perfeitamente a pergunta do Cristiano Dondo, se de facto a juventude foi escutada antes da seleção deste tema global. É uma oportunidade para vocês responderem se de facto as vossas instituições foram escutadas ou não, sendo que as vossas instituições estão, digamos, alicerçadas, não é? No Ministério da Juventude. A primeira escutação normalmente será feita ao Ministério e depois o Ministério faz esta disseminação. Mas, enfim, vocês podem responder. Bom, obrigado, Cristiano Dondo, grande Cristiano, o homem incansável do associativismo juvenil em Santo Tomé e Príncipe. Bom, sobre essa questão é preciso clarificar uma questão que é muito importante. O Instituto da Juventude é o órgão técnico do Ministério da Juventude com a responsabilidade de executar as políticas para a juventude. E neste exato momento nós temos o Plano de Ação em vigor 2020-2024 e a Política Estratégica Nacional da Juventude 2018-2022 que já não se encontra em vigor. E que nós estamos agora a trabalhar numa nova estratégia, numa política para a juventude. Então, sendo o Instituto da Juventude o órgão técnico do Ministério da Juventude para a execução das políticas para a juventude, claro que nós, em várias reuniões do Conselho Técnico, nós fizemos parte e nós, essa questão foi abordada. Mas houve também, Sua Excelência, Sr. Primeiro-Ministro, em várias sessões que fez pelo país, na questão da elaboração do orçamento, falou com jovens, várias intervenções. Eu, pessoalmente, também fiz parte dessas delegações. Então, houve vários momentos em que os jovens tiveram oportunidade de se exprimir. O tema Juventude e Sustentabilidade, qual é o objetivo? Refere à importância de envolver os jovens nas questões ambientais e no desenvolvimento sustentável. O tema surge na necessidade e na preocupação do Executivo em dar atenção aos problemas dos jovens, em dar atenção às necessidades dos jovens. Portanto, claro, com certeza, eu não, talvez, poderia dizer que tipo de, não sei, uma auscultação, um instituto, claro que o instituto não ia percorrer o país a auscultar as associações, os jovens, okay, qual é nesse... Acham que este tema seria o mais indicado neste processo? Eu creio que não é o país, mas claro, o processo foi feito, eu
participei em reuniões que tive a oportunidade de emitir e dar as opiniões em relação a essas questões. Exato. Danelson Jaquim, quererá acrescentar alguma coisa? Sim. Primeiramente, gostaria de agradecer ao Cristiano Dundo por ter nos ligado e por ter levantado essa mesma questão. Se nós formos ver, grande parte da população santomense é jovem e, ultimamente, essa grande parte da população tem estado a abandonar o país e muitos não querendo voltar. E os dirigentes do país estão cientes dos desafios que a juventude tem estado a passar e poderá vir a passar. Nós ainda vamos para um encontro na Assembleia Nacional ainda dentro dessa semana para falar sobre as questões jovens, mas também já tivemos no Ministério da Juventude, nas conversas, já falamos sobre as questões da juventude, mas os dirigentes sabem quais são os desafios que os jovens têm estado a passar no país. Por quê? Porque a Carta Africana da Juventude diz que os jovens são os maiores recursos que um país pode ter, são a esperança e as aspirações de uma nação. Então, há que se ter em conta essa grande massa existente no país. E por isso, juventude e sustentabilidade, há muito que se fazer, porque se nós formos ver hoje em dia, o custo de vida para os jovens, e não só, tem estado a aumentar. Muitos jovens não conseguem ter acesso a um bom trabalho, ou mesmo a formações aqui no país por conta de como as coisas estão, como os preços são elevados. E os dirigentes têm consciência disso. Acho que por causa disso é que escolheram o tema juventude e a sustentabilidade. Exato. É preciso também entender que a questão da fuga, se quisermos a saída, o termo que se pode utilizar, da juventude em abandonar o país, não é uma questão exclusiva de São Tomé e Príncipe. Portanto, é uma questão que afeta muitos países, maiormente os países africanos que integram a CPLP, porque isto é uma questão conjuntural, e que muitas vezes também é sazonal, não é? Portanto, estamos num período assaz difícil, mas que muitas vezes pode melhorar em função da conjuntura que nós vivemos atualmente, conjuntura económica, financeira e também, se quisermos, política internacional. Creio que pronto, mas o Cristiano Dundo, eu entendo a preocupação que ele gostaria de saber é se antes, como o Calixto fez referência, que o Instituto Nacional de Juventude é uma estrutura técnica que suporta ou que dá o suporte, portanto, ao Ministério da Juventude para elaboração de políticas públicas direcionadas à juventude. Porque uma coisa, portanto, o Ministério é que traça as diretrizes para a elaboração de políticas públicas para a juventude. E compete o Instituto Nacional da Juventude implementar essas políticas. O mesmo se diz em relação ao CNJ. Sim, só mais uma contribuição. Eu vi agora no calendário. O Ministério da Juventude é da parte do Executivo que tem o piloto e a responsabilidade da juventude. E no dia 28 de janeiro do corrente ano, nós reunimos no Palácio da Juventude e houve um processo de auscultação em que a senhora Ministra da Juventude esteve presente e tiveram naquela sessão, naquela atividade, jovens de todos os distritos do país, incluindo a região Autónoma do Príncipe, através da Associação de Estudantes cá presente. Então, sim, o processo foi feito, com certeza. Não foi, e em momento não foi uma auscultação específica para isso, mas foi uma auscultação, então o processo foi feito, e a senhora Ministra, claro, nas reuniões do Conselho de Ministros sempre a divulgou, porque a senhora, eu recordo ainda como se fosse hoje, quando a senhora Ministra ligou na altura a dizer, olha, o tema da cimeira, nós temos a senhora disse, I have good news.
temos boas notícias. Disse eu, sim, senhor ministro, qual é a boa notícia? Não, o tema para a cimeira da CPLP é juventude sustentável. Então a senhora ficou muito feliz e isso é uma conquista para nós que trabalhamos com a juventude. Exato. Espero que o Cristiano Dondo tenha minimamente ficado satisfeito com a resposta, mas caso não tenha ficado em plenitude satisfeito com a resposta, poderá eventualmente voltar a colocar uma outra pergunta, enfim. Mas a verdade é que os telespectadores também, os outros, poderão participar do programa, colocando aqui perguntas aos nossos convidados, nomeadamente Calixto Nascimento, diretora do Instituto Nacional da Juventude, e Edneuza Joaquim, a presidente do Conselho Nacional da Juventude. De facto, estamos a abordar a questão pertinente, bastante importante, que é juventude e sustentabilidade. É o tema central da cimeira da CPLP, que vai realizar-se no dia 27 do mês corrente na cidade de Santo Tomé, justamente no Palácio dos Congressos, e a juventude deve estar toda mobilizada. Mas a mobilização da juventude não se circunscreve apenas ao dia da cimeira, sendo que o período da cimeira decorrerá de 21 a 27. Haverá outros eventos e a cimeira será o culminar desses eventos. E de que forma é que vocês estão a mobilizar os jovens para todas essas atividades que precedem a cimeira? Sim. Nós, o CNJ, através das associações, juntamente com a subcomissão do Ministério da Juventude, o plano que nos foi passado, nós temos estado a passar para as associações para darem conta das atividades que serão realizadas durante a semana que vai culminar com a cimeira do chefe do Estado no dia 27. Terá a avenida da CPLP, que vai ser na rua Kwame Nkrumah. Vão fechar para exposições de alguns artigos, para a venda de comidas, pratos típicos de Santo Tomé e Príncipe, sim. Também haverá alguns e não só, porque estão presentes 9 países, pode ser que também tenha que se exibir a culinária dos outros países, 8 países que integram a comunidade. Sim. Também haverá alguns pontos como o PM, mesmo Praça Yongato, onde terá alguns grupos culturais atuando. Sim, e nós estamos a mobilizar os jovens para participarem, para que se façam ouvir. Mas qual é a percepção que vocês têm dos jovens do meio rural? Porque muitas vezes alguns não têm acesso à energia permanente para seguir as notícias através dos órgãos clássicos de comunicação social, estamos a referir a rádio e a televisão, e também não têm transporte para fazer esta mobilidade suficiente, e vocês têm que ir ao encontro desses jovens. No encontro com esses jovens, que percepção vocês têm? Bom. Não foi para fora. Sim. Nós sabemos, e eu, quando falo da questão de jovens do meio rural, eu, em qualquer parte onde eu estiver, eu sempre digo, eu sou o produto do meio rural, do êxito rural. Então, e eu sei de antemão como é que uma pessoa, um jovem em Porto Alegre, por exemplo, sofre com essa questão da distância. Um jovem em Ilhéu das Rolas, como é que sofre. Um jovem, por exemplo, em Santa Catarina, em Diogo Vaz, tudo isso. Então nós temos a plena noção e de que de facto é muito mais difícil. Nós, no Instituto, através nós temos 18 centros de interação jovem, espalhados por todos os distritos,
E nós procuramos muitas das vezes levar mensagem aos jovens dos meios rurais através dos centros que nós temos. Nós temos 18 centros, mas E esses centros estão ativos? desses 18 centros, ia já chegar, desses 18 centros, nós entramos aliás, comecei em dezembro, e nós estavam todos inativos, e é preciso também chamar a responsabilidade a muitos jovens sobre essa questão. Muitas das vezes nós conseguimos parceiros, grande parte das vezes nós conseguimos parceiros, reabilita os centros, constrói os centros e depois levamos materiais para os centros, depois eles desaparecem e com a conivência de muitos jovens também da população. E isso é muito triste. Nós tivemos um centro recentemente que fomos visitar e a TV está na casa de um dos jovens que pegou a TV porque dizendo que o centro não tem segurança, e o computador estava com outro elemento, então nós já temos esses equipamentos, nós levamos para depois, na próxima semana, vamos levar a fechadura, vamos reorganizar o centro, porque o nosso foco aqui também é chamar a responsabilidade. Por isso que nós demos formação a 20 jovens através do currículo Competências para a Vida, para em cada centro nós temos 2 responsáveis que vão cuidar e responsabilizar pelos centros. Nós, claro, em cerca desses 10 centros, nós temos 2 a 3 que os responsáveis dos centros são altamente responsáveis e conseguem fazer o barco andar, conseguem dar sequência, conseguem seguir o processo, e esses centros estão constantemente ativos. E nós temos desses centros, cerca de 4 têm internet, e nós já temos dentro de ainda este mês, nós vamos levar a outros centros que não tem como levar a internet através de cabo, tem que ser através do router. Então nós vamos levar a internet também a essas comunidades para que para conseguirmos também passar a mensagem, e nós sabemos, também, claro, nós estamos a sensibilizar para a utilização correta das redes sociais. Mas nós temos também levado uma informação que é muito mais importante ainda. De todas as comunidades existentes no país, nós não vamos ter como dar e levar a router na internet e continuar, nesse caso, a pagar a mensalidade. Se um jovem, exemplo, nós levamos internet, por exemplo, para Claudino Faro, e o jovem se ele gastava $150 por mês ou mais para garantir internet através do seu saldo normal, hoje ele gasta, por exemplo, $50, faz contribuição para garantir a mensalidade do router. E este é um princípio que demonstra unidade, isso demonstra também gestão, isso demonstra participação, sobretudo naquilo que é o bem comum. Então, nós estamos a chamar a atenção para uma boa gestão deste processo. Nós não temos como pagar a mensalidade do router a esses jovens. Nós vamos entregar cerca de 5 a 6 routers agora a muitas comunidades, e essas entregas vão ser um router e uma mensalidade. E depois o resto é preciso o jovem dar na sequência. Estes routers têm uma capacidade para, em princípio, 10 a 15 até 20 pessoas. 15, né? Sim, sim. 15 pessoas, e navegarem e pesquisar a matéria e fazer os trabalhos tranquilamente. Então, é esse o processo que nós temos estado a levar. E nós, através do retiro, importa sobre a primeira pergunta que foi feita, o retiro também está inserido como, inicialmente era para ser feito o fórum, mas o retiro acaba sendo o fórum, porque depois nós vamos produzir um documento, uma decisão final, que será a contribuição da juventude, ou nesse caso... Mas e quais são os subtemas que integram o retiro? Sim, os compromissos da juventude para com os 2 anos da presidência de São Tomé e Príncipe. E quais são os subtemas que integram? Nós temos... O retiro, importa dizer que está sendo financiado pelo FINUAP e o NFPA, a Agência das Nações Unidas para a População, que tem estado a trabalhar conosco há muito tempo, então tem estado a financiar o retiro. E um dos nossos principais objetivos também é a criação do mecanismo de acompanhamento dos adolescentes jovens no distrito de... Bem, creio que temos um telespectador em linha. Muito boa tarde. Boa tarde. Não é possível entrarmos em contato com este telespectador, pois falava da criação dessas estruturas. Competências... Sim, não é possível... Podes prosseguir. A criação de mecanismos de seguimento para
os adolescentes e jovens no distrito de Lembá. Então nós vamos criar esse processo. Não é possível entrarmos em comunicação com este jovem em contacto. Vamos prosseguir. Boa tarde. Boa tarde. Gostaria que falasse mais alto. É o seu nome, por favor. Quem? Gilberto de Boa Esperança. Não é Gilberto, José de Boa Esperança. José. Gilberto de Boa Esperança. Ok. Gilberto José. Olha, desculpa, Onde é que reside? primeiramente meu nome. Isso que eu chamo de José de Boa Esperança. Ok, isto não é tão importante. Pode colocar a sua pergunta. José do Osmar. Ok, eu sou da cidade de Mapucana. Tá? Eu não conheço muito bem o presidente, o diretor da Instituto da Juventude. Primeiro, na questão do Estado de Direito, que tem a ver com as comunidades dos jovens, o programa é bastante eficiente. Eu devo bem, juventude e acessibilidade, mas é preciso, quando fala de acessibilidade, deveríamos realmente ser abarcados na minha ótica para saber o que é que estamos a pensar com relação à expressão de acessibilidade. Eu, enquanto jovem, vivo na atividade, tenho uma empresa, onde já emprego desde o início da série em 12 pessoas. No entanto, como é que o tema tão pertinente, eminente, poucos dias está apresentado na primeira CPP, no que tem a ver diretamente com os jovens, como é que não se faz um trabalho de convite para a identidade dos empresariais jovens também fazer parte da primeira, aprendendo que pode ser um grande oportunidade para se divulgação, para criar integração, para conhecer os problemas dos jovens, os jovens estão jovens da separagem da SBT. Então, eu acho que há uma coisa a falhar, que é que se fazer uma notificação para dizer as empresas de São são jovens, não é? Empresas jovens, para que se faça também uma integração desses mesmos jovens nesse processo para nós, que é importante e que contribui para o crescimento do país. Muito obrigado, caro telespectador, por esta sua pergunta. Se é que entendemos perfeitamente, embora a comunicação não esteja perfeita, mas a verdade é que ele gostaria de que este evento congregasse o maior número de jovens para colocar os problemas, não é? E também que fosse bem. Uma coisa, não é possível ter todos os jovens no Palácio dos Congressos, não é? Portanto, compreenderá, porque as delegações também dos países que integram a organização, não sei se trarão os jovens, e têm o chefe de Estado, membros do governo, etc. É verdade que o Ministério da Juventude estará a fazer a seleção dos jovens que vão estar presentes na Cimeira. Agora, há um palco tão importante que é este retiro para abordagem de temas relacionados com a juventude. Até porque o diretor do Instituto Nacional da Juventude fez referência que vai-se produzir um documento. Pensava-se num fórum e agora vai-se fazer um retiro. Talvez seria uma oportunidade para convidasse esses telespectadores e os outros dos locais mais distantes, de forma que eles estivessem representados e colocaram os seus problemas e que esses documentos talvez fizessem parte da reflexão da Cimeira dos chefes de Estado e do Governo. Sim, como eu dizia, muito obrigado, caro telespectador. Agradeço por conhecer, porque se calhar Matucana e Claudine Faro é a mesma via, então nós conheço e agradeço pela questão. De facto, nós o retiro é como eu dizia, é um dos eventos paralelo à Cimeira, que
está enquadrado no âmbito do programa da Cimeira, a contribuição da juventude para a Cimeira. Vamos produzir um documento e vai ser entregue à Comissão da Organização da Cimeira como a contribuição da juventude. O retiro está sendo desenhado para 100 jovens líderes de preferência. Como nós dissemos, a Presidente fez menção, jovens líderes das associações juvenis, porque o nosso foco também é ajudar a resgatar o associativismo voluntariado. Não, o que é preciso é talvez esclarecer a ele quem é o líder da associação de Porto Alegre, o Mato Cana, que vai representar aquela comunidade. Não, nós não, sendo 100 jovens, nós não temos como ter representatividade de cada comunidade. Então é por distrito. Por distrito. É por distrito. Então, ele que vá saber quem vai representar o distrito e coloca essas preocupações ao representante do distrito para que no retiro ele possa, portanto, colocar essas... Bom, e no dia 12 também a cerimônia, o ato central é aberto, todos estão convidados a participar no ato central no dia 12. E a nível de Cantagalo... mas o ato central não haverá, portanto. Ele como quer participar da discussão, é isto. Cantagalo, Mato Cana, como faz parte de Cantagalo, nós, através da Associação Ajurte, que é uma associação muito ativa em Cantagalo, então, os jovens que virão de Cantagalo foram contactados através da organização Ajurte. E então eu agradeceria se pudesse, claro, fazer parte, ou entrar em contato com os líderes da Ajurte, eu depois posso passar o contato, ou também pode depois entrar em contato conosco, e nós podemos, sem problema, tendo o telespectador o interesse em participar, nós estaremos de braços abertos para receber um jovem sem problemas. Dizia antes da ligação, sim, como faz parte de um dos eventos paralelos à Cimeira, nós temos o tema geral, que é o tema do Dia Internacional da Juventude. Depois nós temos subtemas, que é através do ODS 3, o Saúde e Bem-Estar, que nós vamos também discutir a questão da sexualidade na adolescência, nós vamos discutir a questão da higiene menstrual, nós vamos ter curta-metragem, vamos tentar também debater um pouco sobre essa questão da violência sexual. E nós escolhemos também o distrito de Lembá por causa dessa questão da fragilidade a nível ambiental. Nós estamos a falar da sustentabilidade, então nós vamos ter um tema que é as consequências das alterações climáticas, o impacto das alterações climáticas nas zonas costeiras, que vai ser um painel, terá como seguintes oradores o Dr. Afonso Varela, que vai falar sobre essa questão das consequências das alterações climáticas para as zonas costeiras, de Santa Catarina, essas zonas aí, e o Meir Antônio, que vai também falar sobre essa questão. Nós sabemos que, lembrar, o abate indiscriminado de árvore é muito elevado, então o Meir Antônio, como é o técnico da direção das florestas, é um ativista nessa questão. Nós sabemos que, recentemente, havia um mês que houve a questão abate zero das árvores, então o Meir Antônio vai fazer esta ligação, e a Carla Ramos, que é uma jovem ativista a nível do ambiente, que já representou o país em vários fóruns internacionais, e vai fazer também, nós vamos tentar colocar 3 gerações para nós termos um painel com muitas intervenções e um debate à volta deste tema. E nós temos também um dos temas que é economia de adaptação às alterações climáticas, que vai ser proferido por Sua Excelência, Sr. Ministro da Presidência do Conselho, Ministro Gareth Guadalupe, que vai proferir este tema, esta palestra, vai ser o orador, no ato central. Então, são esses temas que nós vamos debater e muito mais atividades. E no final, claro, produzir uma decisão final, um documento que será entregue à organização da Cimeira. Exato. Bem, nós estamos próximos do final. Bem, vamos ter até a realização, portanto, da Cimeira, várias abordagens aqui neste programa sobre a questão da juventude e sustentabilidade. Poderíamos estar aqui a falar da juventude e alcoolismo, também é um fenómeno que tem vindo a afetar a juventude santomense. Enfim, muitas outras questões que poderíamos estar a abordar aqui, mas haverá espaço, teremos outros convidados para abordagem desse tema.
Eu queria agradecer a presença dos dois, nomeadamente Calixto Nascimento, antes o diretor do Instituto Nacional da Juventude, e Edneuza Jaquim, presidente do Conselho Nacional da Juventude, por terem elucidado os telespectadores aqui com este tema, e agradecer também a participação dos dois telespectadores que participaram do programa, mas teremos espaços ainda até, portanto, 27 de agosto, ou se quisermos, 2 dias antes, portanto, até dia 25, quem sabe lá, falar de muitas questões relacionadas com a juventude e a sustentabilidade. Portanto, muito obrigado aos dois e desejo sucesso. Sim, pode. Obrigado. E não sei se eu poderia agradecer a oportunidade sempre dizer que nós estamos comprometidos, é uma frase que eu gosto muito de usar, eu tenho estado a usar porque está na prática, comprometidos em proporcionar o melhor à juventude. E é preciso cada jovem também ajudar-nos neste processo, dar a sua contribuição, e é isso que nós pedimos. A organização e a realização deste retiro, com o apoio do CNJ, da rede, de várias associações, demonstra esta vontade nossa de trabalhar com todos para o sucesso, porque a sustentabilidade também é isso, estabelecer parcerias para o desenvolvimento. Obrigado a todos. Exato. Edneuza Jaquim. Sim. Bom, eu gostaria também, primeiramente, de aproveitar a oportunidade de estar cá e apelar à juventude santomense que participem das atividades que vão de encontro com a Cimeira, que vai ser uma forma de nós também darmos voz àquilo que nós queremos, porque os desafios para a juventude santomense são grandes, mas nós não podemos ficar sentados à espera de que façam por nós. Temos que ser nós mesmos a irmos à busca de soluções para os nossos problemas, juntamente com as entidades competentes. Então, cabe a toda a juventude santomense participar de forma ativa das atividades da Cimeira, e também não só, porque vão ser 2 anos que São Tomé e Príncipe vai estar na presidência da comunidade da CPLP, então seria bom durante esses 2 anos, e não só nós, darmos a nossa cota à parte, porque a juventude santomense é a maioria existente no país, então precisamos fazer alguma coisa. Bom, muito obrigada mais uma vez pela oportunidade de estar cá, e obrigada aos telespectadores que nos acompanharam lá em casa. Muito obrigado, e fica, portanto, o convite para a próxima edição.